Boa noite, boa noite. Estamos em mais uma live da nossa maratona de live de aquecimento para a jornada Reforço Lucrativo. A jornada que vai começar no dia 22 de janeiro, vai até o dia 25 de janeiro. Serão 4 dias de aula de conteúdo sobre gestão de reforço escolar. E hoje a gente está aquecendo aí os motores, falando sobre gestão pela manhã e pela noite, tá? Todas as manhãs, de segunda a sexta, às 8 horas, no Café com Mentoria, onde você pode fazer uma pergunta ao vivo para mim, eu poder responder. E à noite com algum tema específico. E hoje o tema é: por que seu reforço escolar não cresce? Olha que pergunta interessante. Bom dia, boa noite, maravilha. Já é dar bom dia, ó. Foi o costume de manhã. O tema de hoje é: por que o seu reforço escolar não cresce? Eu quero saber de vocês. De onde vocês são? Fala aí, de que cidade vocês estão falando? De que cidade está lotado, né, o reforço escolar de vocês? Para que eu possa saber um pouquinho qual cidade que vocês estão falando. Sejam bem-vindas, seja bem-vindo, Salvador. Hoje pela manhã também eu atendi Rio de Janeiro. Eu atendi uma professora de reforço escolar de Salvador, a Vera. Será que a Vera tá aí hoje? À noite? Crato. Eu tenho uma aluna de Crato. Vitória da Conquista, Piauí. Seja muito bem-vinda. Maravilha. Diversas regiões, né? Recife. Que maravilha, né? A gente consegue perceber, né? Eu sempre percebi isso, que apesar de cada estado, né, brasileiro, cada região ter necessidades e estruturas diferentes, mas sempre há espaço para o reforço escolar. O reforço escolar é uma instituição, né, de cursos classificados segundo o Sebrae como cursos livres, que é algo muito necessário na sociedade, sempre foi historicamente, culturalmente falando, e após a pandemia a gente vê uma necessidade muito maior, um boom realmente acontecendo, e é tão incrível como quantas de vocês são necessárias na cidade que vocês atuam. Eu acho isso sensacional mesmo, tá? Parabéns pra vocês. Nova Viçosa, muito bom. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que o seu reforço escolar não cresce. Quando a gente fala de crescimento, deixa eu só me ajeitar aqui. Quando a gente fala de crescimento, anotem aí. Quais são os parâmetros que vocês levam em consideração para avaliar o crescimento de um reforço escolar? O que vocês acham que a gente consegue perceber que esse reforço escolar está crescendo? Quais são as métricas que a gente precisa visualizar, precisa estudar, precisa estar atenta? Métrica número 1. Faturamento. Faturamento do reforço escolar. Faturamento anual. Quem aqui sabe quanto que faturou no ano de 2023 com reforço escolar? Em reais, vírgula, centavos, tudo direitinho. Porque o que me impressiona é que muitas de vocês não têm noção. A maioria das minhas alunas, quando entram para o MRL, que eu faço o primeiro encontro individual, é uma das perguntas da minha entrevista, tá? Qual foi o seu faturamento no ano anterior? Ou seja, qual foi o seu faturamento no ano de 2023? Sabe quantas me responderam até hoje? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Por quê? Porque vocês não param para registrar, certo? Então, uma métrica importante é você saber o faturamento anual do seu reforço escolar. E se eu estou perguntando isso para você agora, nesta noite, qual foi o seu faturamento anual de 2023 e você não sabe responder, você não parou para calcular, você não achou que isso é importante saber disso, você não achou que isso é importante saber, já tenha em mente que tem muitas coisas que você precisa despertar. Tem muitos lados da gestão que você precisa olhar com mais cuidado. E o faturamento anual é isso. Porque a gente sabe que existem meses de baixa procura, meses de alta procura, meses de média procura.
E que a gente precisa ter o quê? O faturamento anual para entender como que essa empresa tá. Como que porque eu falo empresa, tá, gente? Como que esse negócio de reforço escolar está? Quem é que sabe exatamente quanto foi o faturamento de 2023? Escreve eu aqui na live. Pra eu ter noção se vocês sabem ou não. Exatamente, faturamento anual. Somando tudo que vocês receberam em 2023 em relação à prestação de serviço de reforço escolar. Não precisa dizer valores. Mas quem é que sabe quanto que faturou anualmente? Gente, empresa faz balanço anual, vocês sabiam disso? Então vocês precisam ter esse número, que é um número, uma métrica. Uma métrica. Uma métrica simples, que é só somar o que entrou no caixa de janeiro a dezembro. E vocês não sabem. E eu, por muito tempo, também não sabia. Por quê? Vou explicar aqui pra vocês. Por que eu não sabia? Porque eu trabalhava no intuito de apenas dar resultado para os meus alunos, ganhar, né, aquele valor. Sei desde 2018, muito bem, que foi o ano que eu comecei. Tem que saber exatamente, até os centavos, tá? Quem é mais organizado financeiramente vai conseguir ter esse valor em mente. O que aconteceu? Eu não registrava. Eu tinha uma noção, claro que se você for puxar o extrato bancário, enfim, a gente tem uma noção, mas eu não registrava muitas coisas. Até que um amigo meu, no segundo ano de reforço escolar, ele perguntou o seguinte pra mim. Fernanda, qual foi o seu faturamento anual? A gente conversando sobre negócio, ele é administrador. Qual foi o seu faturamento anual? E eu parei assim, pensei um pouco, eu não sabia. E eu falei assim, nossa. Aí ele falou assim, você sabe quantos por cento? Aí a gente vai pra, né, algo mais profundo. Sabe quantos por cento você cresceu do primeiro ano de reforço pro segundo? Eu não sabia. Por que eu não sabia? Porque eu não tinha o valor do faturamento do primeiro ano, que eu tive o reforço, nem o do segundo, para poder fazer o comparativo e saber em quantos por cento eu tive de crescimento. Porque quando a gente tem um negócio, a gente tem que ter essa porcentagem de crescimento, essa métrica. Então, eu fiquei alerta com aquilo. E com essa pergunta simples, eu acho que eu já até comentei isso aqui com vocês, me alertou para muitas outras coisas. Se eu não tinha essa métrica de faturamento, eu também não tinha uma métrica de qual fase escolar era mais procurada no meu reforço. Se era educação, porque eu atendo todas as idades, educação infantil ou ensino médio. O meu reforço atende, na verdade, né? Nós temos professoras, né, de cada turma. Então, qual era a taxa, né, de procura de educação infantil, de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio? Eu não tinha esse número. De quais escolas essas crianças estavam vindo, qual era a maior porcentagem, em porcentagem, em número. Para falar assim, ó, meu reforço escolar cresceu 25% de 2019 para 2020. Eu não tinha essa porcentagem, tá? Eu não tinha essa porcentagem. E aí eu comecei a perceber, e ele é administrador. E nós, né, que estamos na área de educação, muitas de vocês com licenciatura, muitas de vocês pedagogas, muitas de vocês psicopedagogas, a gente não teve isso, né? Essa aula, né? Ninguém ensinou isso pra gente na faculdade, que a gente precisava administrar um negócio, que a gente poderia empreender no nicho educacional, que a gente precisava calcular as métricas básicas de um crescimento de um negócio. E aquilo me alertou para uma gestão. Quando eu percebi, eu não posso apenas chegar a dar aula, simplesmente ter um reforço por ter o reforço e não administrar. E não entender de alguém perguntar assim, de um administrador, que vocês vão, né, encontrar isso. E vocês terem uma métrica, porque o importante de entender que o reforço está crescendo é você saber a porcentagem de crescimento anual. Mas para fazer a porcentagem, você precisa de registros. E registros simples, como esse do faturamento anual. Quanto que o seu reforço fatura em um ano, em 12 meses. Quanto que entra dentro do reforço escolar. Então, muitas de vocês não têm esse número. Como que vocês vão saber que cresceram 40%, 50%, 60%, 80% de um ano para outro? Então, a primeira métrica que é importante saber sobre se o seu reforço escolar cresce, né? E por que o seu reforço escolar não cresce, é justamente por essa falta de análise administrativa. Quantos por cento do seu reforço escolar cresceu?
de faturamento. Segundo ponto, número de alunos. Quantos alunos vocês tiveram a cada ano? 2020, quantos alunos passaram por vocês? Não é só de terminou o ano com 40 alunos, não. Quantos alunos chegaram a ser matriculados naquele ano? 2020, 2021, 2022, 2023. Vocês têm esse número, esse parâmetro? Porque o ideal é crescer, é fazer uma curva. É como se fosse uma escada. A gente vai trilhando, galgando, né, números e batendo metas a cada ano. Então é importante vocês saberem dessas métricas. Qual o faturamento anual, quantos alunos a cada ano entrou no reforço, certo? Se vocês têm Instagram e precisam ter Instagram do reforço escolar, quantos seguidores tem no Instagram? A cada ano, qual foi o aumento de seguidores que teve no Instagram? Isso vai o quê? É ter um posicionamento de marca, um posicionamento de marketing, se está forte, se não está, se o Instagram está lá parado, só está mesmo cumprindo tabela de ter um Instagram, não está funcionando, não está ativo. Eu acho que tem uma live falando sobre Instagram, não tenho certeza. Mas eu acho que tem uma live falando sobre Instagram, não tenho certeza, agora me fugiu os temas. Porque eu acho que é algo tão importante quando a gente fala do marketing. Então, assim, é importante. Um dos fatores que impedem o crescimento do reforço escolar de vocês é essa falta de métricas. De você entender o que você fez de diferente no ano para que essa métrica tenha aumentado. E se não aumentou, estagnou, diminuiu, você se alertar de que falta você acordar para algumas coisas. Nós já aprendemos muitas coisas nesses 5 dias aí de live, né? Hoje é o 5º dia. Nesse 5º dia de live já aprendemos muita coisa. Acreditar no nosso negócio, saber que nós temos empresa. Ai, Fernanda, mas eu atendo na minha casa. Você tem uma empresa que funciona na sua casa. Tem que mudar a mentalidade. Tem que apertar o botão aí da professora empreendedora para você crescer em 2024. Ah, Fernanda, mas eu trabalho sozinha. Não tem problema, gente. Eu respondi hoje um comentário no feed hoje. Alguém falando assim, você fala dos setores enfim, mas como que faz quando a gente trabalha sozinha? Por muito tempo, eu era à frente dos meus setores. Eu que cuidava do financeiro, eu que cuidava do administrativo, eu que cuidava do marketing, eu que cuidava do pedagógico, sozinha. E eu sei que a gente vai ter que passar por isso, fazer sozinha. Agora, o que não pode é a gente deixar de fazer porque a gente tá sozinha. Porque se eu conseguir, vocês também conseguem. Ah, Fernanda, hoje você não faz mais nada disso? Não. Eu estou à frente. Tem uma equipe de marketing que cuida do marketing do reforço. Mas eu que mando as coisas, eu que olho antes de postar, eu preciso aprovar. Eu tenho ideia sobre cards, eu tenho ideia sobre eventos, eu tenho ideia do que precisa sair no perfil. E eu vou alimentando, eu vou entrando em contato com quem cuida do marketing. O financeiro é a mesma coisa. O administrativo. Quando eu comecei a precisar do contador, da assessoria jurídica para o administrativo, eu fiz as consultorias. Não, eu preciso de uma consultoria para tirar dúvidas disso, disso, disso e disso. Fui lá e paguei as consultorias deles. Até o tempo que eu pude ter eles mais fixo, né? Uma consultoria mensal, né, no meu reforço. Mas isso, gente, é hoje, depois de muitos anos. Então, assim, não é que vocês vão ter essas pessoas, você não precisa contratar pessoas agora. Não precisa. Agora vocês têm que entender que vocês não podem negligenciar um setor do reforço escolar em prol do outro e achando que isso vai crescer o reforço, porque não vai. Porque o crescimento do reforço precisa ter esse alinhamento de todos esses setores. Os setores do reforço escolar precisam estar funcionando. O administrativo, o financeiro, o pedagógico, o de marketing. Então, é importante, tá? É importante. Nesses 10 anos trabalhando com a educação, no nicho do empreendedorismo educacional, a gente vai amadurecendo e vai entendendo qual é o nosso ponto fraco. E quando a gente percebe que o nosso ponto fraco, por exemplo, é o marketing, muitos de vocês aí têm vergonha de aparecer no Instagram do reforço.
Às vezes vocês têm vergonha de pedir lá pra participar pela manhã no café com mentoria comigo. Vocês têm vergonha de pedir. Não, por que isso? Vocês estão aqui pra trocar conhecimento, estamos aqui pra aprender, estamos aqui pra dividir. Eu falei na live de ontem, se eu não me engano. Fiz venda com um vídeo de Instagram que eu gravei. A mãe chegou lá no reforço querendo fazer matrícula porque viu um vídeo meu e adorou meu posicionamento. Que tudo que eu falei no vídeo estava conversando com ela diretamente. Se eu tivesse vergonha de falar, eu sei que no início é difícil, mas a gente precisa quebrar isso. Se eu tivesse vergonha de falar, se eu tivesse vergonha de investir no Instagram do meu reforço, se vocês observarem lá muitos posts, né? Tem a minha foto, tem o meu rosto. Então, eu não estaria criando o posicionamento do marketing. O meu setor de marketing do reforço estaria parado, estagnado. E eu sei que para o meu negócio crescer, todos os setores precisam estar caminhando. Nós temos técnicas, Fernanda Lopes, para ajudar vocês a quebrar essa dificuldade. E eu incentivo muito as minhas alunas, muito. Tem uma imersão sobre o Instagram no reforço escolar, que quando vocês entenderem como que o algoritmo funciona, quando vocês entenderem o poder que o Instagram tem, tanto que essa imersão que do Instagram não sou eu que fiz, foi uma das pessoas da minha equipe, a Lavinha. A parte de brand, a parte do Instagram, ela cuida perfeitamente. Ela fez essa imersão para as minhas alunas, uma imersão de mais de 2 horas de aula. Tá no MRL essa imersão. Incrível. Quem tem vergonha e não sabe mexer na ferramenta Instagram depois da imersão, sai de lá transformada. Porque a gente precisa saber primeiro qual é o potencial que essa ferramenta tem. Para que a gente possa entender, olha, os boletos vão chegar. E eu preciso aparecer. E com isso, você vai dando a cara do seu reforço. Você vai... É como eu falei ontem com vocês. Vocês não têm orgulho do que vocês fazem? Eu tenho muito orgulho do que eu faço. Eu não ligo pra crítica de ninguém. Já tive meu momento. Lá no início... Se eu contar pra vocês aqui quantas pessoas me apoiaram. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Vou chegar até perto. Deixa eu contar aqui quantas pessoas me apoiaram quando eu abri meu primeiro espaço físico. Sabe quantas? Acho que só minha irmã. Eu ia dizer nenhuma, mas depois eu lembrei dela. Depois eu lembrei dela, que minha irmã realmente, ela assim, me apoia em tudo, em tudo, em tudo. Só minha irmã. Todo mundo da minha família, né? Cá pra nós. Só que a gente que tá na live. Duvidou. Isso não vai dar certo. Por que ela não fica na escola? Isso não vai dar certo. Banca. Esse negócio, isso vai dar dinheiro? Isso vai pagar as contas? E ela vai conseguir sustentar? Gente. E hoje, depois de tudo que a gente conquistou, apartamento próprio, tudo que a gente conquistou, a gente tem hoje duas residências, eu tenho uma universidade de Jorge Amado funcionando dentro do meu reforço escolar, da parte de EAD, né, de educação superior à distância. Ou seja, eu comecei a investir mais, investir em outras coisas também por conta do reforço escolar. Hoje a gente está com a equipe aí preparada. Eu tenho quantos colaboradores eu tenho, quantas pessoas me apoiam dentro, eu chamo de apoiadores do reforço, o contador, a advogada, o gerente financeiro, a equipe de marketing. Então assim, claro que não é de vez, gente, não é de hoje para fevereiro, não. Você vai, se organizando. E aí você vai, olha, aqui eu já consigo pagar o marketing, então vamos, marketing, cola aqui comigo. Vai se organizando. Agora eu preciso de uma assessoria jurídica. Tudo bem. Agora, até porque, deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui, que eu tô pra comentar isso, gente. Desde a primeira live, e toda vez eu esqueço. Eu vi algo, né? Eu sempre leio os comentários de vocês. E eu vi algo sobre que é ilegal, não é legal, cobrar taxa de matrícula, e não tá de acordo com a lei, enfim. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem gente aqui que só tem o reforço escolar. O reforço escolar, ele é uma categoria hoje
enquadrado pelo Sebrae da categoria de cursos livres. Então tem muita coisa que ainda não tem na lei em relação ao reforço escolar. Então qual é a lei que vai nos guiar? A lei do consumidor, tá? A lei do consumidor, a lei que vai nos guiar. Agora, se você tem reforço escolar e tem hotelzinho, por exemplo, aí você não se encaixa em cursos livres. Você já se encaixa em instituição. E quando você se encaixa em instituição, aí você tem outras leis que você precisa estar atenta. Eu tenho uma aluna MRL, que além do reforço escolar, ela tem ela tem academia de balé e judô dentro do reforço escolar. Então, o regime, né, legal dela não pode ser apenas de cursos livres, como reforço. Ela vai precisar se enquadrar em outras legislações, porque ela tem curso de judô e curso de balé. Tanto é que ela precisou fazer contratos diferentes. Que o que vai para o reforço não se aplica a hotelzinho, não se aplica a curso de balé, a curso de judô, espaços de creche, entendeu? De creche. Boa noite, Fernanda. Parece que somente, cadê? Aqui na Bahia chama reforço de banca. Eu luto para mudar esse nome aqui, mas até hoje fui criticada, pois não encontro origem para o termo. Já reforço escolar sim. Eu também não uso banca não, tá? E banca realmente é algo muito ultrapassado, muito... Sabe que eu ensino as minhas alunas, olha, pega essa dica. Pega essa dica, segura... Olha, eu dou muito conteúdo aqui, a gente tem que me... Olha, pega essa dica. Comece a utilizar a mentoria. O que vocês fazem? Não é uma mentoria educacional multidisciplinar? Vocês não fazem uma mentoria na área de educação, de todas as disciplinas? Mentoria educacional multidisciplinar. É porque minha xícara não tá aqui, tava de manhã. Que é, inclusive, o codinome do meu reforço. Gabarita, mentoria educacional multidisciplinar. Não é reforço gabarita, não. Eu falo reforço aqui com vocês porque é uma linguagem que a gente consegue conversar melhor. Toda vez que eu falo reforço escolar, vocês entendem. Agora, vocês podem chamar de acompanhamento pedagógico. Vocês podem chamar de mentoria educacional. Entendeu? E aí a gente vai, espaço multidisciplinar. A gente vai melhorando Porque, na verdade, por que a gente se preocupa tanto com esse brand, com esse nome? Porque o cliente precisa ter uma percepção de valor um pouco maior do nosso serviço. E a maioria dos clientes negligencia isso. E a gente fica muito chateada. Eu fico muito chateada. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, na verdade, eu fico muito feliz porque, gente, tem muitas mães e pais que valorizam demais o nosso trabalho. Que é bonito que... Olha, eu já vi, já soube, na verdade, de pais pedirem a fala em reuniões pedagógicas da escola, né? Tem reunião, vamos supor, do 7º ano. Aí chamam todos os pais do 7º ano, a coordenadora fala... A professora fala, e o pai chamou a palavra pra dizer, olha, gente, vocês estão aí apresentando que estão com dificuldade, que todo mundo da turma tá com dificuldade em matemática. O reforço gabarita, a mentoria gabarita, ela é importante para isso. Os pais já usam mentoria, eles nem usam reforço mais. Eu tenho uma mãe chamada Carol. A Carol sempre usou mentoria, desde quando o filho de Carol está comigo há 5 anos. O Emanuel. Há 5 anos o filho de Carol está dentro do espaço. E eu nunca vi Carol falar reforço escolar. Eu sempre vejo Carol falar mentoria educacional. Mas por quê? Porque a gente ensina isso. Porque a gente começa a passar com o nosso posicionamento. Entendeu? Então, assim, às vezes, essa questão da banca... Às vezes, escutaram tanto banca, que tornou-se cultural. O que a gente faz de contrapartida agora? Começa a falar agora reforço escolar. Passa a falar espaço pedagógico, acompanhamento pedagógico, mentoria educacional. Vai mudando. Tem que sair da sua boca. Não espera, o cliente não vai acordar, gente, do nada e falar assim, eu vou parar de chamar aquele lugar de banca. Vou começar a chamar de reforço escolar, então de mentoria. Gente, pelo amor de Deus. Não, o cliente não vai fazer isso. Vocês que precisam ser o porta-voz. Vocês que precisam, na hora do diálogo com a escola, com o cliente, com o próprio aluno. Tem aluno que pode chegar lá, eu faço a banca, você corrige. Banca é assim, assim, assim.
Mentoria educacional e reforço escolar já é diferente, porque a gente faz atividade complementar, a gente faz planejamento, a gente acompanha a evolução pedagógica do aluno, a gente faz registro, analisa métricas. Então, assim, não é só pra fazer atividade da escola, mandar embora ou sair pra brincar. Isso aí não existe, isso aí já passou. Passou. Até porque, além da disciplina, nós trabalhamos no socioemocional. Com certeza, Márcia. Eu não tenho dúvidas que tudo que eu passo no meu espaço de reforço escolar, vocês também passam. E os desafios e dificuldades que eu já passei, vocês podem estar passando agora ou já passaram. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que os meus vídeos viralizam. Por isso que todo o conteúdo que eu trago aqui, vocês se identificam. Porque nós estamos, gente, no mesmo, sabe, barco? Nós estamos no mesmo barco. Só que a gente precisa colocar esse barco para navegar na velocidade que a gente merece. Entendeu? A gente tem que transformar esse barco no cruzeiro. De ó, vou ali no reforço. É como se você olha um barquinho, aquele de remo, sabe? Não, e se compara você agora com um cruzeiro. Pronto, vocês vão ter que ir para um cruzeiro. Nosso reforço tem que virar um cruzeiro. Nós temos que olhar dessa forma. Valorizar dessa forma. Ah, mas os dois não estão flutuando na água, fazem o transporte de pessoas do mesmo jeito? É diferente. Aquele barquinho menor do cruzeiro é diferente. Qual é o valor agregado? Né? Então, assim, fazendo essa analogia bem que surgiu agora, para vocês entenderem que mesmo sendo tudo, né, transporte aquático, tem valores e níveis diferentes. A mesma coisa é o reforço. Mesmo tendo vários reforços por aí, tem alguns que vão se destacar, tem outros que vão ficar na maneira tradicional, que eu costumo dizer que é a banca da tia Maria, de 1900 e bolinha, que infelizmente vai perder mercado. Vai perder mercado. Vai perder mercado. Quando eu falei hoje de manhã, fazer parcerias. Então, por que o reforço escolar não cresce? Porque vocês não têm métricas do crescimento do reforço escolar de vocês. E porque vocês têm medo. Vocês têm medo do crescimento. O crescimento, o sucesso, o ganhar 10 mil reais com reforço escolar assusta. Vocês acham que não é pra vocês. Porque ninguém nunca disse pra vocês que é possível. Ninguém nunca chegou assim, olha, deixa eu ver aqui. Lu, Érica, Rita, é possível você faturar 10 mil reais por mês com reforço escolar. Ninguém nunca falou isso com vocês. Por isso que vocês têm medo. É o medo de investir, é o medo de crescer. É o medo de se tornar referência. É o medo de ser conhecida na cidade. Você sabe o que é você sair por aí, todo mundo saber quem você é, e você não saber quem são as pessoas? Porque você não vai conhecer todo mundo da cidade, né? Mas onde você chegar, olha, ali é a gestora do gabarito, olha, ali é a gestora de tal lugar. Ali é a gestora, deixa eu ver aqui, acho que tem uns nomes interessantes aqui. Sempre passa rápido. Ali é a gestora do Ideal Cursos. Entendeu? Vocês têm medo do aprender mais. Medo do sucesso. Nós não somos ensinados a ter sucesso. Eu costumo falar uma coisa com vocês em relação ao empreendedorismo, né? Nos Estados Unidos, as crianças, quem aí assiste muito filme, pesquisa, estuda, né? As crianças, elas são ensinadas a empreender desde muito novas nas escolas americanas. Vocês sabem, né, que nos filmes tem sempre nas escolas vender limonada, né? O dia de vender limonada. O dia vai eles têm gincanas de empreendedorismo. E aqui no Brasil? Em que escola que nos ensina a empreender? Na escola de vocês ensinaram vocês a empreender? Não. Então, pra gente que veio de educação muito tradicional, de que o empreendedorismo era algo tão distante, né? Não foi nos ensinado isso. Então, quando surge a oportunidade, quando a gente fica adulta, do empreendedorismo, dá medo. É como a Reforço Escolar Boa Nova falou aqui, ó. É como se nós não tivéssemos merecimento. Porque a gente tem esse bloqueio de muito tempo. Primeiro que nós não fomos encorajadas e nem ensinadas a isso.
Não fomos. Não fomos. Segundo, que quando chega na vida adulta, a gente se preocupa muito com a opinião do outro, com a crítica do outro, com o olhar do outro, com a opinião do outro. Queremos agradar a todos, principalmente aquelas pessoas que gostam da gente, que a gente gosta delas. E às vezes a gente abafa o nosso sonho. Eu tô recebendo muito direct nesses últimos dias de pessoas assim: Fernanda, meu sonho é abrir um reforço escolar. Mas eu tenho tanto medo que eu postei até alguns hoje no Stories. E tem vários, é porque eu tenho que parar pra postar pra vocês. Eu tenho tanto medo, mas vendo seus vídeos, eu vou voltar a tirar o meu sonho do papel e eu vou abrir o meu reforço escolar. Porque eu sei que existe um método, eu sei que eu consigo. Sozinha eu tô perdida, mas com o método eu consigo ir. E é verdade, Então, às vezes, a falta do crescimento do reforço escolar de vocês tá nessa mentalidade que tá bloqueada do não merecimento. De achar que vocês têm que viver no vermelho, apertada, no sufoco, pagando conta e já vencendo a outra, e naquela agonia, e meu Deus, chegou dezembro, os pais saíram, ninguém pagou, e agora, chegou janeiro, o reforço tá fechado, socorro. Para! Não é assim que faz gestão de reforço escolar. É possível. Primeiro investimento que vocês precisam fazer é em conhecimento. Vocês precisam investir em conhecimento. Aí eu quero mudar de lugar e ir para um lugar amplo. Sim, mas você tem o conhecimento de fazer a gestão, porque a gestão ela começa com um lugar pequeno. Se tiver na sua casa, pronto, você vai começar a gestão na sua casa. E aí depois você vai crescendo. Deixa eu ler isso aqui. Tenho várias mães de outras escolas que trabalhei que vivem me pedindo para abrir uma escola de educação infantil. Por medo, não abri. E hoje estou com reforço escolar. No momento, só tenho 5 alunos. Você sabe que muitas pessoas me perguntam isso também? Por eu falar, né, sobre gestão, por eu gostar muito de educação, já ter agregado ao meu reforço escolar o polo, né, da universidade, de ter aqui vocês, os infoprodutos que falam de reforço. Algumas pessoas já chegaram para me perguntar isso. Você não tem vontade de abrir escola, não? Minha mãe é diretora de escola, gente, há 35 anos. A educação sempre esteve na minha casa. Minha mãe é professora de escola. Hoje, quem é professora de escola ou diretora de escola que já foi, enfim, sempre tem aquela prestação de contas, né, no final do ano. Ela terminou essa semana dela para entregar na Secretaria de Educação. Tava aqui em casa, né, olhando Olivia. Um momento eu olhava Olivia, outro momento fazia a prestação de contas dela. E esse mundo da educação sempre esteve muito presente desde quando eu me entendo por gente. E algumas pessoas me perguntam, por que você não abre uma escola? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho vontade. Não tenho vontade. Eu acho assim que a gente não deve pensar num reforço, por exemplo. Presta bem atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Começa com reforço. Começa com reforço. Daqui a um tempo, vou passar de reforço pra escola. É como se o reforço fosse algo menor que a escola, de importância. E aí agora eu parei de ter reforço, agora eu abri minha escola. Olha como eu mudei. Eu abri minha escola. Eu não tenho mais reforço escolar não, menina. Agora eu tenho uma escola. Eu não vejo por aí. Eu não vejo por aí. Eu acho assim que reforço escolar é um nicho, escola é outro. Coisas separadas. E o reforço, ele é uma instituição hoje, né, de apoio à família, à escola e ao aluno fundamental. A cada ano que passa, eu vejo o quanto que o reforço é importante. O quanto, desculpem, que o reforço tem papel importante nas famílias, na escola, na vida dos alunos. E escola é escola. Se você tem vontade de abrir uma escola, muito bem. Mas não abre escola achando assim, não, eu vou ter o reforço e depois que eu tiver mais corajosa, eu vou evoluir para uma escola. Não. Não. Você pode empreender na escola, né? Em ter uma escola. E empreender no reforço. Eu coloco o reforço escolar aqui, ó. Reforço escolar escola. Não existe isso aqui, não. Existe isso aqui. Vocês estão percebendo o tanto de valor que eu dou ao meu trabalho, à minha empresa? Por que a minha empresa de reforço escolar tem que ser menor que uma empresa de escola? Que uma empresa de curso de inglês? Que uma empresa de robótica? Que uma empresa de aula de música?
Não é menor, não. É empresa. Microempresa, inclusive. ME. Eu não sou nem mais MEI, eu já sou ME. Porque a gente pode mudar de categoria de acordo com, né, as questões contratuais, né, de contabilidade. A gente vai mudando, vai crescendo, aí tudo bem. Mas eu sinto que às vezes tem gente que fala assim, nossa, meu reforço é tão bom aqui na sede, que todo mundo pergunta, por que eu não abro uma escola? Porque empresa de escola é uma coisa, empresa de reforço é outra. Não existe você evoluir para uma escola como se o reforço fosse uma coisa menor, pequena, insignificante. Eu dou muito, muito valor ao reforço escolar. A minha empresa gera tanto conhecimento quanto a escola. Márcia, você falou tudo. Você falou tudo. É exatamente isso. E eu quero que vocês tenham isso em mente. Se vocês querem abrir uma escola, ótimo. Não é ruim, não. É um sonho que alguém pode ter. Mas não olhe esse sonho como uma evolução do reforço. Você vai empreender em outro ramo. No ramo de escola. Que claro que vai ser um ramo que você precisa também de conhecimento. Vocês também precisam investir em conhecimento. Então o reforço escolar de vocês não cresce por conta do medo. Do medo de investir em vocês mesmas. Do medo de investir em conhecimento. E outro, não é só investir em conhecimento, não. A gente investe tempo. Vocês estão aqui. Quem é que tá aqui desde segunda-feira na live? Quem tá acompanhando as lives desde a segunda-feira, da primeira live? Coloca eu aqui. Pra eu ver. Quem tá aqui desde segunda-feira, acompanhando as lives aqui no Instagram? Laís. É Laísa, né? É Laís ou Laís? Laís Araújo. Laís, você está investindo tempo. Lorena, você está investindo tempo. Inovar escolar, você está investindo tempo. Reforço escolar Boa Nova, você está investindo tempo. Entendeu? Porque é investir em conhecimento, investir tempo. Tempo é precioso, gente. Hoje em dia, a moeda mais cara que existe no mercado é o tempo. É o tempo. Então, a gente precisa acreditar. Se você tem medo de ir sozinha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Com o meu método, com as minhas mentorias, com as minhas lives, com o meu conteúdo, com o meu canal no YouTube. Porque quando eu comecei, eu não encontrava esse tipo de apoio. Minhas alunas, não sei se tem alguma aluna MRL aí. Minha aluna MRL vai saber. Minha aluna MRL manda uma pergunta, pede uma dúvida, manda áudio, a pergunta dela é respondida. Nós cuidamos do negócio de vocês. Nós cuidamos. E é investir tempo, investir conhecimento e o quê? Se comprometer. Eu não estou aqui. Ontem, acho que foi ontem, né, que a gente falou do faturamento de uma das minhas alunas. Que a gente tem que falar de dinheiro. Eu ensino vocês a terem reforço lucrativo. Eu tenho que falar de dinheiro aqui no Instagram. Vai ser natural eu falar de dinheiro aqui nas minhas aulas. Porque se eu quero que vocês tenham liberdade financeira, independência, principalmente nós mulheres, tá? Que vivemos nessa sociedade, que a gente precisa mostrar o tempo todo o nosso lugar e onde a gente pode chegar com peito, com firmeza. Entende? Esse aprendizado eu venho muito de casa, de que mulher, ela tem que estar onde ela quiser. E ela pode tudo o que ela quiser. Eu sempre fui ensinada a isso. Eu nunca tive bloqueio em relação a isso. Sempre tive coragem. No meu momento de maior dificuldade, eu tive coragem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, que eu acho que eu nunca contei. Eu acho que eu nunca contei isso em rede social. Nossa, me veio assim a lembrança desse dia, que eu vou compartilhar com vocês. Antes de abrir o meu primeiro espaço de reforço escolar, antes de dar aulas particulares a domicílio, que antes do espaço de reforço eu dei aulas particulares a domicílio, eu precisava de uma renda. E eu já tava, né, nessa questão de educação, eu sabia que eu gostava, eu na faculdade eu fazia mentorias, né, eu sabia que tinha tudo a ver comigo. Eu resolvi bater numa escola de bairro, naquela escola que eu acho que só tem até educação infantil, até primeiro ano, alfabetização, né, cada cidade mas é primeiro ano que a gente fala hoje, né, em relação a LBD. A LBD. Eu fui numa escola pedir emprego.
Imagina, eu novinha, gente. Eu era muito nova. Vocês não têm noção. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu devia ter uns 20. Eu tenho 32 hoje, eu falei 33 em julho. Eu devia ter uns 20 anos. E eu fui nessa escola. Na verdade, eu tinha um conhecido que era irmão da diretora. Pedi a ele uma entrevista na escola. E fui lá fazer essa entrevista. Mas eu era muito nova, meu Deus. Mas com a vontade de trabalhar. Nossa, uma vontade incrível. E eu fui lá, fiz minha entrevista, conversei, falei que eu tinha muito interesse em auxiliar de classe, conhecer aquele universo e tal. E falei, abri meu coração. Ela olhou assim pra mim com um desdém. Eu nunca vou me esquecer. Ela olhou assim, de cima a baixo, assim, sabe? Falou assim, não tem como te empregar aqui, não. Eu falei assim, mas por quê? Ela fez assim, você ainda tá muito imatura. Aí começou a falar, né? Que o currículo ainda estava muito cru e que trabalhar com educação não é assim e que as pessoas precisam... Né? Aí começou aquele discurso e eu saí de lá, gente, arrasada. Eu lembro do rosto da mulher até hoje. Isso tem, meu Deus, mais de 10 anos. Isso tem o quê? Se eu tinha 20, 19, 20... Nossa, tem mais quase 14 anos. E eu falei assim, foi um não assim, né? E eu falei assim, nossa, eu só queria meio turno de um auxiliar de classe... Só pra aprender, só pra, sabe? Pra estar naquele universo, pra aprender. E ela me fechou as portas, ela não abriu essa porta pra mim. Naquele dia, eu fiz assim, eu acho que eu não quero mais sair, né? Desse jeito. Eu preciso entender que eu posso ser ela, dona da escola. Eu não posso ficar nessa retaguarda do que o outro vai me colocar. Ela me colocou num posicionamento de que eu não conseguiria aquilo ali. E aí você olha hoje olhando pra trás, eu pensava assim, mas eu posso ter o faturamento que ela tem, eu posso ser ela um dia. Por que não? O que eu preciso fazer? E aí que as barreiras começaram a ser quebradas. Eu disse, não, eu vou empreender. Na minha família, na época que eu comecei a empreender, não tinha ninguém que empreendia. Hoje, graças a Deus, eu tenho primos e alguns parentes que têm empresas de outros nichos, de outros ramos, e que eu sou muito feliz com o empreendimento e negócio deles. Mas na época eu fui uma das primeiras, eu fui a primeira a empreender na família. E falar assim, olha, Fernanda é empresária, empreende, ela é a própria patroa dela, ela vai assumir os riscos de empreender, vai enfrentar esse mercado e vai crescer. E eu tive que quebrar muitos medos. Mas eu lembro que foi o start dessa entrevista que eu recebi um não bem, bem grosso mesmo, bem duro, bem rígido, que me fez acordar. De falar assim, eu tô querendo caber em um espaço tão pequeno. Não. Eu tenho potencial para mais. Eu consigo. Na época eu não tinha a visão que eu tenho hoje, nem visualizava o reforço que eu tenho hoje, nem as coisas que eu trabalho hoje. Mas eu comecei a ter uma sede de sair daquele lugar. De sair da minha zona de conforto, aquele lugar de estar na humilhação, ou então de estar perdida, ou de estar ganhando pouco. Não me cabia mais. Eu não vou viver para trabalhar, para ganhar um salário mínimo, numa instituição que não valoriza o professor, numa instituição que faz com que o professor trabalhe muito mais do que ele tem que trabalhar, que leva muito trabalho para casa, que não tem feriado, não tem final de semana. Eu sigo professores de escolas particulares no meu Instagram pessoal. Eles não têm final de semana. Eles corrigem prova, eles trabalham, eles fazem aula, eles participam de reuniões finais de semana, à noite, feriado. E não ganham muito bem. Então é você falar assim, ó, eu não me coloco mais, eu não aceito mais isso. Eu tenho força. Se você é uma boa professora de reforço escolar, se você traz resultado pro aluno, pronto, eu só preciso disso. Eu só preciso que você traga resultado pro seu aluno. Trouxe? Vem comigo. A parte de gestão eu te ensino. Gerir a empresa eu te ensino. Não tem problema. Você só precisa ser uma boa professora de reforço escolar. A parte de gestão, a gente aprende. A gente corre atrás. Não precisa entrar na faculdade de administração, não. Porque você precisa ter um conhecimento rápido para aplicar amanhã no seu reforço. Muita gente ensina na escola e tem reforço como renda extra e ganha mais no reforço do que na escola. E ainda fala que é renda extra. Eu fico assim, como assim?
Você ganha mais no reforço do que na escola. Como que o reforço é renda extra? A escola que é renda extra. E você, sua renda principal é o reforço. Tem gente que bloqueia isso, gente, que demora de entender isso. Fora a competição que existe nesse mês, vocês falaram tanta coisa aqui que eu não consegui nem ler. Me empolguei aqui. Por isso que deixei a sala de aula. Parabéns pela sua coragem, Adriana. Vai chegar um momento que muitas de vocês vão precisar tomar essa decisão. Por isso que eu deixei a sala de aula. Porque empreender, claro que você tem que correr atrás de empreender da forma profissional. Porque você não vai empreender para ficar jogada no mercado. Você vai empreender, eu tô muito na analogia hoje. Você vai empreender para construir o seu cruzeiro. Para construir o seu cruzeiro. Então, esses bloqueios que vão precisar ser diluídos, essas crenças limitantes vão precisar ser quebradas para vocês crescerem no reforço escolar. Quebrar a crença limitante que vem desde a nossa família, gente. Desde a família. Empreender não é incentivado. Não é incentivado. Quem tem filho aqui, incentiva o filho de vocês. Não que eu quero que todos os filhos de vocês virem empresários. Às vezes não é o propósito deles. Mas se surgir uma vontade. Ai, mãe, eu quero fazer pulseiras. Ai, mãe, eu quero vender tal coisa. Incentiva. Deixa vender. Deixa fazer. Deixa saber o que é investir no seu próprio negócio. Vendeu ali algumas coisinhas e você vai reinvestir no seu negócio. É assim que a gente aprende. Ter o espaço próprio de reforço escolar, de espaço pedagógico, alcançar novas parcerias, alcançar crescimento, faturamento, ganhar bem com reforço escolar. Trabalhei 7 anos em uma rede pública, depois da maternidade decidi abrir meu espaço em casa. Gente, eu estou experimentando a maternidade agora. Ainda bem que eu já empreendo há muito tempo. Porque a flexibilidade que isso me traz, a segurança, a tranquilidade que isso me traz, de poder escolher estar um turno com a minha filha, aprendendo e acompanhando o desenvolvimento dela. E saber que o turno da tarde eu gosto e quero e vou me dedicar aos meus negócios. Mas que se eu tivesse que trabalhar CLT 44 horas semanais, eu não ia ter esse tempo, essa flexibilidade com a minha filha. Isso é liberdade. Isso é liberdade. E você que ainda não vive essa liberdade, essa independência financeira, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tá uma delícia nosso papo hoje. Daqui a pouco a live cai, já são 8h50. Nanda falou aqui. Uma das coisas que me faz não desistir é isso aí. É estar sempre ao lado de perto da minha filha. E não é só ao lado perto, não. É você começar a faturar bem, se organizar, para você proporcionar viagens para sua família. Para você proporcionar conforto à sua família. Tem gente que gosta de mobiliar a casa, tem gente que gosta, tem gente que tem o sonho de comprar um carro, tem gente que tem o sonho de comprar um terreno, um sítio. Vocês podem. Tornem o negócio de vocês lucrativo. Estejam na jornada reforço lucrativo. 4 dias de evento. A jornada vai começar dia 22 de janeiro. Quem aqui já está inscrito na jornada? Uma jornada que vai ser online e gratuita. Conteúdo com slide, concurso, presente, material. Vai ser muito boa a jornada. Eu tô muito ansiosa e na expectativa dessa jornada começar. Eu quero ver você na jornada. 50 pessoas em plena sexta-feira. Em plena sexta-feira, gente. 50 professores e professoras, gestoras de reforço escolar que querem se destacar em 2024. Um mês de transformação, um mês de buscar conhecimento é esse, janeiro. É o mês de ouro para quem quer crescer o reforço escolar em 2024. É o mês de ouro. Coloca coraçãozinho aí. Tô vendo os coraçõezinhos subir. É o mês de ouro. Eu tenho certeza que vocês já sabem disso. E o caminho eu vou mostrar pra vocês. Ó,
2 recados importantes. Segunda-feira, nós temos o Café com Mentoria às 8 horas. Você pode me fazer qualquer pergunta, uma pergunta, pode entrar ao vivo comigo na live. Eu vou escolher uma pessoa, a pessoa faz uma pergunta e a gente troca essa experiência. Todas de segunda a sexta, às 8 da manhã, Café com Mentoria. E à noite a gente ainda tem uma semana de live. Semana que vem, de segunda a sexta, live às 8 da noite, tá? Eu vou me despedir de vocês. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Eu espero muito que a mentalidade e que a formiguinha ali do empreendedorismo fique ali, ó, coçando vocês até vocês entenderem que é importante, que é possível e é pra você. Na cidade onde você está. Eu não quero saber o número de habitantes. Porque eu vou mostrar pra vocês o número de habitantes que tem cada cidade, cada aluna minha. Vocês vão ficar assim, ó. Oi? Como assim? Ela fatura isso na cidade que tem 10 mil habitantes. Como assim? Vocês vão saber um pouco mais da história dessas minhas alunas, tá? Na semana que vem. Então eu me despeço de vocês. Uma boa noite, um bom final de semana. Eu vejo vocês nos stories, mas na live a gente tem na segunda-feira, tá? 8 da manhã e 8 da noite. Um beijo no coração de vocês. Até mais.